Fala galera, boas-vindas a mais um podcast aqui do Dados Críticos para mais um Clube do Livro, hoje falando do Cavaleiro dos Sete Reinos, o livro aí do George R.R. Martin, o criador do Game of Thrones. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse livro aí no nosso roteiro do Clube do Livro. Começando aqui com as apresentações, bom dia, boa tarde, boa noite, Carol. E aí, bom dia pessoal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tava pensando ontem como é engraçado que a gente fala bastante sobre o George Martin aqui, mas a gente nunca tinha lido um livro dele no Clube do Livro. Sim. E é interessante que a gente tenha começado exatamente com esse livro, porque eu li poucas coisas dele e do que eu tinha lido antes é bem diferente. E eu gostei bastante, viu? Tô animado pra conversa hoje. Bora lá. É isso aí. Felipe, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Dunk, o que vai ser? Dragões ou libélulas? A gente sabe que ele escolheu as libélulas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Don Quixote no meio do Reino de Fogo. É verdade, não? Pode ser maravilhoso. Don Quixote, muito bom. É isso aí. Por último, mas não menos importante, Kuma. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kuma. Bom dia, rapaziada, tudo bom? Aqui uma informação. 26 anos atrás estreava Britney Spears, cara. One More Time. Ela estreava? 26 anos atrás, sim. Olha. One More Time, primeira música dela. Muito obrigado por esse dado crítico aí, cara. Realmente. Exatamente. Rolou no aleatório mesmo. E vamos então, galera, fazer aqui o nosso Clube do Livro seguindo o nosso roteiro. Lembrando a vocês que teremos bastante spoilers, porque discutiremos o livro. Então, se você se preocupa com esse tipo de coisa, recomendo que vá ler o livro primeiro, então, e depois volta aqui, tá? Para assistir essa discussão que também, provavelmente, você está ouvindo no podcast, ok? Vamos falar um pouco do autor, né? Do George Martin, que é um dos atores de fantasia atualmente mais conhecidos da atualidade, né? Famoso principalmente aí pelo Game of Thrones, né? A série As Crônicas do Gelo e Fogo, que foi adaptada, né, como Game of Thrones, e foi adaptada mais recentemente ainda como A Casa do Dragão, né, The House of the Dragon, acho que é esse o nome da nova série aí da HBO, né. Uhum. Ele nasceu em 20 de setembro de 48, em Nova Jersey, e ele começou a carreira escrevendo ficção científica e terror, antes de começar a escrever fantasia épica, né, igual ele escreve. Aqui no Brasil, já foi publicado, além, né, da série principal, outros livros como Fogo e Sangue, a coletânea, né, do Cavaleiro dos Sete Reinos. E, assim, uma curiosidade é que ele começou escrevendo para revistas pulp, né, que são aquelas revistas que são muito comuns lá nos Estados Unidos e que até o Lovecraft, o Robert Howard e vários outros autores escrevem, né, lá nos Estados Unidos, né? Então, ele começou escrevendo para essas revistas pulp e também como roteirista de televisão. Inclusive, ele trabalhou naquela série que era o Black Mirror de antigamente, né? Pra quem não tem a referência, que é o Twilight Zone. Uma série muito, muito interessante por trazer temas aí muito de explodir a mente, sabe? Então, ele trabalhou e escreveu roteiros pra série, né? E ele é muito famoso aí por seus roteiros previsíveis, personagens complexos. Então, é muito interessante a gente, como a Carol falou, falar pela primeira vez aqui de um livro que a gente tá lendo aqui, né, do George Martin, e isso porque a gente usa ele muito como referência, porque, pelo menos pra mim, é uma referência no sentido de fantasia, sabe? Hoje em dia, o jeito que ele escreve, o jeito que ele consegue ambientar, construir personagem, é, assim, muito bacana. Infelizmente, ele não escreve tão rápido. Infelizmente, ele não consegue seguir o método do Stephen King ou do Brandon Sanderson, né? Que escreve igual uma máquina. Ele deu uma entrevista recentemente sobre isso, né? Sobre por que ele demora tanto pra escrever. É bem triste, na verdade. Assim, do ponto de vista dele, né? Mas é bem entendível também. O que ele falou? Que é, tipo, quando ele tava fazendo o Game of Thrones, a série, pegaram ele como consultor, né? Não sei. E as coisas que ele viu estressou tanto ele que ele não conseguia mais escrever. Tipo assim, porque ele sabia que ia dar merda, sabe? E ele ficava tentando convencer a galera a não fazer, tipo, isso, não sei o quê. E ele parava. Daí quando fizeram de errado, ele estressou, daí ele parou de escrever porque ele ficou puto. Daí ele tinha que fazer mais coisas, porque ele fez, tipo, Cavaleiro dos Sete Reinos, Casa do Dragão, um monte de coisa que ele serve como consultor também. E ele fala, eu escrevi muito pouco porque eu parei. Não consegui fazer mais nada. Você fala, Complicado. E tá emendando mais uma série aí em breve, né? Pois é. Que eu vou falar melhor disso depois. Sim. Que vai ser esse livro vai inspirar uma série, inclusive, né? Que vai ter. Se não me engano, eu não sei se é série ou se é filme, mas o Cavaleiro dos Sete Reinos vai virar um negócio aí. É série. É série. Ela
Ela tá planejada para o segundo semestre de 2025 e ela vai adaptar só o primeiro conto. Como são divididos em 3 contos, né? A ideia, inclusive, é que venham novos contos de Dunk Eggs. Só que essa ideia ela vem de muitos anos. Tinha-se já um roteiro para próxima, que parece que ia se passar em Winterfell, e até agora, né? Como a gente sabe. Já tem o nome, né? É porque eu estava vendo que o Egg e o Dunk eles estão caminhando pra muralha, né? Porque o Dunk quer conhecer a muralha. Então provavelmente o quarto vai ser lá em Winterfell. Eu tinha visto o nome, mas eu acabei não anotando. Tem alguma coisa a ver com Winterfell. Interessante. Vale lembrar, não sei se eu citei, né? Mas esse livro aqui foi publicado em 98, né? O primeiro conto aí do Duncan e o The Egg. E aqui, as Crônicas do Gelo e Fogo começam a ser publicadas em 96. Então aí no meio da década de 90, tá bom? Assim, o George Martin, ele já fazia um certo sucesso, uma certa reverberação na comunidade aí de fantasia na década de 90, mas era relativamente desconhecido, né? O que deu boom mesmo foi a série de TV, né? Que começa, se não me engano, em 2009, 2010 ali. Se não me engano, foi por essa época. Eu lembro que eu tava estudando pro Enem, uma parada assim. E foi mais ou menos por aí. Foi 2011 que estreou a série. Isso, aí ó. Mas é isso então, né? Fazendo aí um breve resumo aí do contexto histórico, né, do mundo, né? Esse livro se passa 90 anos antes dos eventos das Crônicas de Gelo e Fogo, né? No mesmo mundo aí de Westeros. A história vai contar, ela aparece ali um pouco depois das guerras da conquista de Aegon, né, o Conquistador, que é um Targaryen aí, e durante o reinado deles. Então a gente, pra quem ouve falar no Game of Thrones lá, do reinado dos Targaryen, do Aegon Conquistador, você vai ver mais ou menos isso aqui na prática, assim, né? Sim. E é uma época de paz relativa, mais ou menos, né? Mas tem um pano de fundo de tensão aqui entre as casas grandes, especialmente porque teve, há 15 anos atrás, uma rebelião chamada Blackfyre, né? Meio que uma guerra civil que abalou os 7 reinos aí, entre duas facções, né? Os rebeldes e os que queriam manter, de certa forma, o reino ali. Isso aí vai ser muito importante para algumas partes da história, né? Porque esse contexto de aconteceu uma guerra e alguns foram rebeldes vai influenciar bastante na história aqui em algum momento, beleza? Os rebeldes, eles eram liderados por um bastardo Targaryen, pelo que eu entendi, Daemon Blackfyre. Uhum. E dizia que tinha direito ao trono também, e foi isso que iniciou. Eles já não tinham mais dragões na época, que o dragão era sempre a maior demonstração de poder dos Targaryen, eram ter os dragões e conseguir controlar os dragões. E já não tinha mais dragões naquela época, então a rebelião se formou em cima disso também, né? Que eu tenho tanto direito quanto você, porque eu também sou um Targaryen. Eu dou um breve contexto dessa revolução, assim, bem breve, tá? Porque são 4 revoluções Blackfyre, né? Essa é a primeira. O livro se passa depois da primeira revolução, né? O segundo conto já tá começando a segunda, né? A gente vê um personagem lá que se diz um cavaleiro, e de verdade que ele é um preposto a rei. Acontece, tinha um rei merdeiro. Na verdade, tinha um outro rei que ele se considerava um santo, né? Ele não queria se relacionar com a mulher dele e nem nada, e ele achava que todas as mulheres eram uma tentação. Então ele prendeu todas as mulheres no castelo, a esposa dele ficou puta e saiu e transou com o irmão, né? Que era esse rei merdeiro aí. Esse rei merdeiro é como se fosse o Henrique VIII, nossa, aqui tá a inspiração bem clara. E aí nasceu esse que a Carol falou, que é o Daemon Blackfyre. A diferença, e apesar dele ser um bastardo, os dois lados eram Targaryens, então ele tem sangue puro, né? Ele tem sangue valeriano. Então a dedicação dele era de fato muito maior do que os outros. Só que o que acontece? Ele teve um torneio, esse Daemon Blackfyre, ele derrotou todo mundo. E o Aegon foi e reconheceu ele no meio do torneio. Além de reconhecer, ele deu a espada juramentada, que é a espada do primeiro conquistador, pra ele e não pro filho legítimo. Então isso causou um alvoroço todo na treta. Sim. E não só pensando que ele já era merdeiro, antes dele morrer, ele falou, tá, beleza, gente, meu último ato aqui, eu vou legitimizar todos os meus bastardos. E ele tinha uns 12 bastardos. Só que todos vão estar abaixo do Daemon II, que era o filho dele. Então todos estavam propostos a subir o trono. Esse Daemon II, ele era casado com uma dornesa e começou a trazer muita gente de Dorne. E o povo de Westeros, ele tem muito preconceito com Dorne, muito porque Dorne, ele foi a única região dos 7 reinos que resistiu à invasão do Conquistador. Inclusive, só foi anexado aos 7 reinos por casamento 200 anos depois, né? Então, sempre criou essa tensão e eles tinham uma cultura totalmente diferente, né, etc. Então, muitas das casas começou a incentivar esse Daemon Blackfyre aí contra ele dar um golpe de Estado no Daemon. E aí começa essa revolução, primeira revolução Blackfyre. Ele tenta dar o golpe de Estado, só que ele é traído
E um outro personagem que é bem importante, que é o chamado Brandon Rivers, que é o Corvo de Mil Olhos, né? Ele vai e consegue matar esse Daemon e aniquila a primeira Revolução Blackfire. E a gente tá nesse contexto aí, onde é que teve casas apoiando, né? E casas contra. E esse contexto ainda é de Guerra Fria no meio do ar. Então assim começa o primeiro conto, basicamente. O Rivers, ele é bastardo também, pelo que eu entendi. O motivo de Rivers, né? Ele é bastardo do Aegon IV com a Daenerys. Que esse Aegon IV que é o merdeiro que deu a espada aí. Então, ele também era um dos bastardos. E ele vira o mão do rei, né? Exato. É o Corvo de Sangue que ele é conhecido. Ele vira o mão do rei. No final ele vai virar um personagem bastante importante, inclusive pra série. Quantos olhos tem o Corvo de Sangue? 1000 e mais um, não é? Exato. Sempre um pouquinho a mais. Ele é o mão do rei, não é? Sim. Ele é o mão do rei e ele vai se tornar aquele cara que o Bran encontra na árvore, né? Corvo de 3 olhos. Ou ele fica vivo até lá, né? Meio que Nossa! Bernardo, entendeu? Tem Esse mais. Bernardo. Ele não é o único dessa época que sobrevive, não, viu? Ah, é? Aham. Tem mais um personagem de Game of Thrones que também é dessa época. Ele não apareceu nesse livro, se eu não me engano, mas eu assisti um vídeo, inclusive, da Miriam Castro. Maravilhosa. Ela faz vídeos infinitos de Game of Thrones. E eu assisti ontem mesmo um vídeo dela falando sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, que ela explicava um pouco mais esses detalhes genealógicos ali, que era o que tinha me deixado mais confusa na leitura. Ele era da muralha, se eu não me engano. É o Mestre Aemon, né? O cego lá. O Mestre Aemon. Uhum. Ah, sim, ele tem cento e tantos, né? Ele é Verdade. irmão do Egg. Irmão do Egg. Uou, cara, que doideira, né? Ele era pra ser rei, ele recusa, e depois o reino vai pro Egg. Tanto quando ele tá morrendo, se você ver o episódio lá, quando ele tá morrendo, ele começa a ter delírio e começa a chamar o nome do Egg. Uhum. E quem nunca leu o livro não faz a menor ideia quem que é o Egg, né? Então, Aegon, na verdade. Uhum. Pô, que massa, cara. Pô, que massa. Muito É legal. legal ver as linhas se conectando, né? tem mais gente que Massa. aparece também, tá? Tem mas é bem de leve. Você lembra lá dos Frey? Aquele lá, do Casamento Vermelho, né? Sim. Então ele aparece bebezinho no terceiro conto lá do torneio, no colo da irmã dele que tá casando. Aquela. Uou. Eu sabia que era a mesma família, beleza, os Frey e tal, mas eu não sabia que era ele já ali. A gente adiantou as curiosidades bem pro começo do vídeo, mas... Não, mas eu acho, e isso inclusive é uma sugestão que eu queria fazer, de adiantar sempre as curiosidades pro começo, porque, pô, é legal pra gente se situar, pô, é legal pra gente... É que nesse caso aqui, especificamente, as curiosidades, elas são muito importantes pra entender o contexto da história. Tem mais curiosidade, então, tá? Então manda aí, traz pra trazer, vamos adiantar essa sessão, porque eu acho que é legal trazer tudo. O Duncan, né, que a gente conhece, né, que é um personagem, ele acaba se tornando um cavaleiro muito respeitado, né, o Duncan Alto, ele é registrado no livro que o Jaime tá lendo, né, na primeira temporada ele tá lendo sobre os feitos dos cavaleiros, né, tem um livro lá na Fortaleza, que fala de todos os cavaleiros. Tem uma passagem pelo Duncan Alto, acho que inclusive aquele rei lá, o Joffrey, fala, né, sobre, tá lendo a parte dele. E aquele Barristan Selmy, que era o primeiro cavaleiro lá, honrado, que depois saiu e foi servir a Daenerys, né, aquele velho senhorzinho de cabeça branca, ele lutou com o Duncan e derrotou ele no torneio também. Eita! Sei, o que veste uma roupa dourada lá também, né? Que depois quando tem aquele golpe lá, né, que... Depois do Barry até morrer, né? Do Robert. Aí ele larga o modo dourado e vai servir a Daenerys. Vai viajar pra Essos lá e serve ela. Sim. É verdade. Alguma outra coisa, galera? Ou posso fazer um micro resumo aqui? Por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente lembra de outra coisa. Por enquanto é isso. Muito bom. Vamos lá então. Resumindo, né, galera? Esse livro, Cavaleiro dos Sete Reinos, é uma coletânea de 3 contos aí. Eles vão seguir as aventuras do Sir Duncan, o Alto, que é um cavaleiro errante, né? E o escudeiro dele, o Egg, que mais tarde, né, a gente descobre que é o Aegon V Targaryen aí. Basicamente, no primeiro conto, titulado Cavaleiro Andante, o Dunk, ele tenta provar o valor dele num torneio ali, onde ele acaba conhecendo o Egg. A gente tá vendo ele depois da morte do cara que treinou o Dunk, né, porque ele também era o escudeiro até esse cara morrer. A gente vê aí, descobrindo que esse menino ali é, na verdade, o Aegon Targaryen, né, um príncipe que meio que tá fugido ali e tal. E, cara, é muito louco porque você conhece alguns personagens que são muito carismáticos e do nada eles morrem no torneio. É um negócio muito louco, velho.
fico impressionado como que ele consegue te fazer gostar dos caras assim, te coloca uma situação que, meu Deus, que merda, do nada é isso, sabe? Então ele pode perder o dinheiro dele todo, é um negócio muito louco, assim, aí ele do nada se vê no meio de uma briga com um cara que é filho da puta, sabe? E é príncipe, é muito louco. Sim. No segundo, a gente, que é o Espada Juramentada, né? O Dunk, ele entra a serviço de um lorde menor aí. E aí a gente vai ver várias tensões aí entre lordes vizinhos, né? Por causa de um rio, que na verdade tem um negócio antigo, uma treta antiga entre eles e tal. E também a gente vai vendo aí mais essa tensão crescente por causa da rebelião que aconteceu. Então a gente vê uma guerra entre esses senhores aí acontecer nesse segundo conto. Mas é muito legal porque é tipo um recorte pequeno do que nos outros livros é uma coisa tão grande, né? Essa coisa entre as casas e direitos, só que numa proporção pequena naquilo entre os vizinhos. É legal porque tem uma proporção diferente dos outros livros, né? Mas assim, é como se fosse um gostinho de tudo que tem no outro livro, né? Então Sim. você vai ter a viúva já você casou com 5 maridos, não sei o quê, sabe? E aí essas tensões políticas, mas esse rio é meu, mas ele não é meu mais por causa que você foi rebelde e tá mentindo, sabe? Então esse jogo político que ele sabe fazer. Eu acho, inclusive, que esse livro é um ótimo livro de introdução ao mundo, tá? Pra quem pra quem quer conhecer, sabe? Porque ele tem tudo condensado rapidinho, sabe? Então, você não precisa ler 5 livros de calhamaço, né? É lógico que o livro ele vai ter isso aqui, não tão destilado assim, mas você vai ter, né? Ao redor de todos. Então, é muito louco. Concordo contigo, e ele também, ele começa com um resumo, né, do que é esse mundo, né? Então, se você ver as primeiras páginas, então tem um resumo que te coloca lá. Então, parece que ele foi feito também para ser stand-alone, né? Às vezes a pessoa não quer ler, então acho que ele é uma boa introdução de fato mesmo. Não, e até porque se a pessoa lê esse livro antes de ver lá, depois ela entende, a rebelião dos Targaryen dominou, aí ela já faz essa referência também, né? Então, funciona pra quem lê depois, mas funciona pra quem lê antes também, sabe? Muito louco. Sim, que isso aqui tá essa história, esses 3 contos, eles estão entre a Casa do Dragão, entre o final da Casa do Dragão e o início da Guerra dos Tronos, né? Então, tipo, é aquele recorte no meio, num período que não é de guerra, mas onde a tensão tá se construindo, né? Perfeito. E aí, no terceiro conto aí, galera, que é o Cavaleiro Misterioso, o Dunk e o Egg, eles enfrentam essa ameaça aí da conspiração dos herdeiros da linhagem Blackfyre, né? Então a gente vai ver essa tensão ali sendo crescente, né? Tem uma espécie de quase casamento vermelho ali, porque tem uma festa, um negócio muito louco ali, né? Que eles tentam fazer um casamento e tal. E aí eles estão usando esse casamento, na verdade, como uma tentativa de se reunir para poder fazer a rebelião. E aí tem uma mentira envolvida de que o rei tá mandando soldados. É muito louco, cara. É muito louco isso. E a gente vê tudo isso acontecer aí. E o Duncan no meio misturados aí, sabe? É muito louco. E essa figura do Cavaleiro Errante também, né? A gente imergir mais nela, entender quem que são esses Cavaleiros Errantes, como é que é o estilo de vida deles. É muito interessante isso nos contos aí. No breve, assim, o resumo é esse, assim, sabe? Algo mais que vocês queiram acrescentar aí? Não, é isso mesmo. Eu acho que é bem isso mesmo. Ok, então vamos galera, já falar aqui dos personagens, né? A gente vê aqui que a característica do Martin é construir personagens que são moralmente complexos, em constante movimentação, eles estão mudando e tendo atitudes assim que tem um lastro ali naquele personagem, mas que não é... Raramente você vai ver um personagem que é, nossa, só bom ou só ruim, sabe? Até os personagens que são vilões, você passa a perceber que eles têm suas motivações, e isso que eu acho interessantíssimo. E aqui, né, apesar de, tipo assim, a gente tá acompanhando o Duncan e o Egg, é muito louco, né? Toda hora ele fala assim, vou te dar um tapão na orelha, não sei o quê. É muito engraçado, cara, porque... tapão na orelha. Qualquer coisa eu desculpo pro tapo na orelha. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, dito isso, né, quais são seus personagens prediletos, né? Um personagem predileto e um personagem... Vamos começar com o predileto, depois a gente fala do que a gente não gostou, beleza? Vamos começar aqui pela ordem do Discord aqui, Kuma. Fala aí pra gente, qual personagem você mais gostou aí e por quê? Cara, o meu favorito, assim, acaba sendo... óbvio na palavra, acaba sendo mais fácil. Meu favorito é o Dunk mesmo, que eu acho que é um dos que a gente acaba vendo mais, tipo, o lado, né, vamos dizer. E eu gosto muito dessa pegada, a palavra não é neutra, mas é tipo assim, a gente tá no meio de tudo que tá acontecendo e tipo assim, irmão, isso aqui vai dar uma merda, sabe? Eu não sei. E eu gosto muito dessa vibe de tipo, cavaleiro novo,
num reino que já é hiper consolidado. Porque uma coisa que você falou que é muito louca, né? O Martin, ele sempre consegue escrever de um jeito que você absorve muitas coisas. Então você consegue ver que o Westeros existe há um bom tempo. Você vê, tipo, tradições que a gente acha que no Game of Thrones é novo, tipo, duelo por combate, essas coisas já fica falando que tem, tipo, sei lá, há 200 milhões de anos já acontece isso lá. Então a impressão que dá que o Dunk é mais um cara novo nesse mundo, né? Tipo, novo entre aspas, assim. E nesse mundo tá aprendendo muita coisa. Eu acho muito da hora isso. Tipo, de você ir vendo com ele tudo desenrolando e a relação dele com o Egg, né? De como as coisas vão piorando ou melhorando com o tempo, dependendo do ponto de vista. E eu gosto muito dessa pegada de cavaleiro juramentado e tudo. Eu acho muito da hora o jeito que o Martin usa. Porque tem alguns estereótipos, né? Em obras, muitas obras. Assim. Eu acho que o Dunk ele reafirma e foge de alguns desses estereótipos. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito bom. Felipe. Pô, eu acho que vai ser comum, né, falar o Dunk aqui. Depois eu vou citar outros também, pontos importantes. É engraçado que ele faz uma quebra de expectativa muito grande, né? Porque você tem o Egg, né? Que é que vai se tornar um rei, que é um descendente direto do trono. Mas ele faz justamente o Dunk ser o personagem principal, né? Aquele que veio da Baixada das Pulgas. Então acho que ele quer desse livro, como ele é, apesar de passar, né, no mesmo universo, né? Um pouco antes, mas ele tem uma espécie de, eu não sei se seria um mundo próprio, mas ele tem um universo, né, meio que reduzido próprio, que dá um charme total para esse livro, né? Você tem ali, os dilemas são coisas banais, né? São disputa entre, para quem vai ficar com o rio, né? Uma disputa de um cavaleiro que tem que negociar se vai vender o cavalo que foi herdado do mestre dele ou não, para conseguir um dinheiro para sobreviver, enquanto você tem uma disputa lá, correndo lá no fundo. Então, eu acho que é isso que traz mais acho que é por isso que eu gosto tanto desse livro, né? Porque você tem todo um universo complexo, né? Com todo tramas políticos, e a gente tá interessado num cara grandão, que vem embaixo da pulga, seguido por um moleque, e preocupado com o cara, né? Então, eu acho que o Dunk, ele traz muito essa pureza, apesar de eu não gostar de personagens que vamos dizer assim, escoteiro, né? Eu sempre falei isso. Gosto de personagens que são complexos, que principalmente vilões, né? Mas a pureza do Dunk aqui, ela não é uma coisa forçada, né? Ele aprendeu a ser assim, né? Ele foi educado a ser assim. Ele vai vendo as merdas do mundo, né? Onde ele vai passando, mas isso não deixou corromper, né? Então a gente tem os valores direto da cavalaria aqui, né? Então a gente vê muita influência arturiana aqui, dos Cavaleiros da Tábua Redonda, né? Dos contos clássicos. Então eu acho que ele é um personagem fantástico, assim, não poderia deixar de falar ele. Mas também é bom pontuar, apesar de não aparecer muito, mas ser bem citado, que é o Brandon Rivers, né, o Corvo de Sangue aí. Muito porque ele movimenta muita história, né? Antes e depois do processo ali. Então ele é um cara bem estratégico, é um cara que ele é bem prático, né? Ele é a mão do rei, mas também ele é espião, né? Então tanto a parte do terceiro conto ali, é ele que movimenta para dar o golpe no cavaleiro lá que vai se propor a rei. Então ele é um cara que ele aparece pouco, mas a gente vê que as teias dele estão envolvidas, então é um personagem importante ser citado também. E você, Carol? Eu vou um pouquinho contra, porque o meu personagem favorito é o Egg. Ah, Eu vou também. explicar o porquê. É que assim, quando ele vira rei, ele é conhecido como Aegon o Improvável. Porque ele estava longe da possibilidade de ser o rei. Porque ele era, sei lá, terceiro, quarto ou quinto filho do segundo na linha de sucessão, que o primeiro seria o tio dele, depois, enfim, o pai, e aí tinha um monte de irmão na frente. Ele era muito improvável. Então, ele tinha um pouco mais dessa liberdade de querer fazer as coisas dele, e ele pôde teimar para ser escudeiro do Dunk, como ele quis. Só que, mesmo sendo escudeiro, mesmo se esforçando para às vezes ser humilde e obedecer o Dunk, que é de nascimento muito inferior ao dele, né? Inferior entre muitas aspas, ele sempre tem aquela molecagem em volta, sabe? Ele sempre vai ser desaforado, vai ter a boca grande, vai falar na hora que não pode falar. E ele é uma criança, então é normal ele fazer isso. E eu acho muito legal como os dois se complementam, sabe? O que o Dunk não tem, o Egg complementa pra ele. Tem uma cena muito específica no segundo conto que a viúva entrega um papel pro Dunk ler e ele não sabe ler. Ele não sabe ler. E aí ele finge que tá lendo alguma coisa e o
Egg chega do lado, tem uma palavra aqui que eu não tô entendendo. Aí o Egg chega do lado e explica mais ou menos, sem parecer que ele não sabia o que estava fazendo. Então a forma como os dois se complementam e são completamente... As suas personalidades são completamente independentes, apesar de se complementarem. É incrível. E eu também gosto da construção que ele faz do Corvo de Sangue, como o Felipe falou, porque ele não aparece, ele só aparece no final do terceiro conto. E mesmo sem ele aparecer, ele tá em todos os lugares. Ele tá em absolutamente todos os lugares. Sempre tem alguém falando dele ou levantando alguma questão sobre ele. A importância desse personagem é construída através dos outros, da visão dos outros, e não só pela aparição dele, por alguma demonstração específica de poder dele. E eu acho muito legal a forma que o Martin faz isso, de dar poder para os personagens sem necessariamente mostrar eles. E é isso. Eu concordo. Eu gosto muito do Egg, né? Exatamente por isso. Apesar de achar que, assim, muitas vezes... Pô, será que eles iam... Assim, o motivo dele ter deixado é muito nobre, porque ele compara o Egg, a criação assim, a personalidade dos outros meninos que cresceram completamente mimados, com a criação que o Egg pode ter, né? Sendo o escudeiro. Mas eu duvido muito que alguém deixaria a criança sair andando pelo mundo por aí, assim, o nobre desse jeito, sabe? Meio, você tem que comprar a parada e tal, né? Mas... É o que a Carol falou, ele era o 6º filho. Então, tipo assim, né? Ele tornar rei era... O que vai fazer com um monte de mulher? Provavelmente ele ia virar um mestre, provavelmente. Se os outros irmãos dele estivessem lá. Sim, na melhor das hipóteses. Ou teria sido mandado para casar com alguém lá nos Cafundó dos Judas para poder fazer uma aliança. Que é o que eles faziam. Tanto que em Game of Thrones aparece, na casa do dragão. Na casa do dragão aparece também, de pegarem os filhos mais novos e mandarem para outras cidades e a criança nunca mais, praticamente. Tá lá na mão de outros treinando ou estudando, enfim. E eu acho que dentro do universo que o Martin criou e de todas as referências que ele colocou no mundo, eu acho que faz sentido, sei lá. Entendi. É verdade. Pensando que ele poderia nem, assim, se tornar nada, né? Não tem um pouco mais de sentido, né? Até porque o Duncan prova seu poder de poder proteger ele também, né? E de qualquer forma eles têm ali a bota, né? Que é a coisa que prova e pode fazer ele voltar caso seja necessário, né? Mas assim, o personagem que eu mais gosto, eu gosto muito do Egg. Nossa, essa questão de alívio cômico que ele traz, sabe? Dessa infantilidade, sabe? Que eu acho que é muito legal da criança ali colocada no mundo que é muitas vezes cruel. Eu acho que esse contraponto que ele faz é muito, muito massa mesmo. E aí eu gosto muito do Duncan porque ele é assim, pensando em RPG, é o paladino que eu curto, sabe? Então, assim, ele tem essa pureza toda, essa... Cara, o que eu curto muito dele é a honra. Tipo, isso não é um cavaleiro de verdade, um paladino, claramente, né? Tipo assim, pô, isso não é honra, se eu fizesse isso, pode levar minhas coisas. Ele volta lá, acho que no segundo conto, que ele perde a justa lá, ele vai entregar o cavalo dele com os negócios tudo lá, e fala, não sei o que, tome tudo. No terceiro conto. É no terceiro conto. Isso, ele toma tudo aqui, então porque ele é honrado, sabe? Ele aprendeu isso, e isso é... Só que ao mesmo tempo, ele não é o leal e bobo, né? O leal e otário. Ele é tipo assim, pô, velho, eu entendo, mas eu preciso fazer, mas eu tô entendendo aqui que isso vai me causar um problema do cacete, sabe? Ele entende, isso é muito legal. Então ele é o paladino que eu curto nos jogos, sabe? Que não é completamente deslocado, sabe? Ele tem laço na realidade aí. Leal e bobo, maravilhoso. Porque é muitas... É isso, né? A pessoa interpreta assim, né? Tipo assim, você é meu amigo, mas... sabe? Nossa, é foda. E o que é aquela batalha, a primeira e única batalha do Duncan nesse terceiro conto? Ele vai super confiante, leva só uma bote. Pô, esse personagem é muito legal também, né? Que é tipo assim, aquele cavaleiro que ele é fodão, mas ele não ganha as justas. Porque se ele ganhar as justas, ele vai ganhar um renome do cacete e todo mundo vai ficar com medo de, sabe? Tipo assim, é tipo jogador de futebol que fez um esquema na casa de apostas, né? A gente teve vários aí recentemente. Não teve uma parada assim? Basicamente. Ou tô viajando? É basicamente isso. Teria se envolvido com casa de apostas, né? Supostamente. Fala, supostamente. Muito obrigado. Supostamente teria se envolvido, não sabemos. Mas é isso, gente. E de personagens que vocês não gostaram, teve algum? Teve um, mas
não é que eu não gostei da construção dele, eu simplesmente só achei ele muito odioso. Que foi o Benis, o marrom, do segundo conto. Que cara asqueroso. Dennis? Você gostou Benis. dele? Hã? Então você gostou dele. Não, ele foi muito bem escrito. É. Eu gosto da forma que Uhum. ele foi escrito. Eu não gosto do personagem. Achei ele asqueroso. Achei ele asqueroso. E ele é, tipo... Eu imagino que tem alguma motivação pra ele ser o cuzão que ele é. Mas ele é o cuzão puro, sabe? Ele não tem nuance. Cusão A por ser nuance é cuzão. de eu sou um cara bosta mesmo. Eu sou um cara bosta na minha postura, nas minhas atitudes e na minha aparência. Foi o único personagem assim que destacou pra mim como sendo um personagem odioso de verdade. Aí o irmão do Egg também lá no primeiro conto, o que começa a treta toda também. Mas ali era um tipo diferente, era a coisa do mimado, que é É o mais Joffrey. comum, assim. Que é mais comum. Mas Aquele é tudo louco, né, velho? Aham. O tio do Egg tomou fogo vivo, achou que era um dragão, tomou fogo vivo e morreu, pô. Sim. Tudo doido é que se a gente fica se misturando entre si mesmo, né? Complicado. É muito louca a cena que o Egg fala assim, eu vou casar com a minha irmã, não sei o quê. Aham. Foi normal. Menos. Olha, Muito louco. pra Targaryen, ele tá bem ainda. Tipo, sabe? Aham. Coisa bem pior que acontece. Ai, que É. horror. Mas é mesmo. Sim, só gente querida. E os outros tiveram algum personagem que não gostaram, pessoal? Cara, eu tenho que dizer que o meu problema com livro de conto, não sei, problema entre aspas, né, sei lá, o jeito que eu vejo, é que normalmente o livro de conto ele é meio, entre aspas, isolado, né? Tipo assim, que nem esse. A gente não ouve falar do Dunk desse jeito em outro livro, como a gente não ouve falar do Egg desse jeito em outros livros, assim. A gente não vê os personagens dessa maneira, né? Quando a gente ouve do Aegon, o quinto, né? O rei, ele parece outro personagem, literalmente, né? Porque outra parte da vida dele e tudo. Então, eu não tenho tempo de não gostar, se isso faz sentido. Porque boa parte dos personagens, tipo, vão e saem, que, né, não vai ficar tanto tempo. E eu não vi ninguém que eu não gostei. Tipo, todo mundo é bom, tipo, bem escrito. Até os filhos da puta. Eles são personagens bem escritos, eles são personagens que você entende, tipo, porque é um filho da puta, porque alguns deles são filho da puta porque é filho da puta mesmo. O mundo é uma merda, né? Dark Fantasy, assim, tipo, o que mais tem é cara filho da puta mesmo. E eu não vejo ninguém que, tipo, eu não gostei desse cara. Ele falou, ele é filho da puta, mas ele vai sumir daqui a pouco mesmo, então essa é minha cabeça de leitor. Sabe? Eu não consigo, tipo, ter tempo de não gostar de alguém. Não é que nem o Joffrey. Você passa livros falando, irmão, eu espero de verdade que alguém arrebente sua cabeça com um tijolo, sabe? Assim, tipo, não dá tempo de ter isso. Então, pra mim, não tem ninguém no livro que eu não gosto, não. Eu faço essa avaliação de personagem muito por contexto, né? Qual a função que ele tem na história. Eu não vi nenhum personagem que destoa, né? Por exemplo, o contrário do personagem que eu sempre critiquei lá no The Witcher, lá, nosso amigo, esqueci o nome dele agora, eu sempre critiquei, porque pra mim não fazia sentido nenhum na história, né? Então, aquilo ali pra mim é um personagem ruim. Aqui, né, personagem ruim, vamos dizer assim, dentro do contexto, personagem mau, né? Ele tem contexto, então pra mim é ok. Eu não tive nenhum problema com nenhum personagem que não. Inclusive é os destaques, né? O Martin sempre tem bons personagens. Que nem no Game of Thrones, né? A série de Gelo e Fogo também, eu não lembro de nenhum personagem que eu tenha não gostado, que não faça nenhum sentido, assim. Talvez a Sansa no começo, né? Mas depois, pela revolta da virada dela ali, então não os personagens principais pra mim. Então, acho que um dos méritos do Martin é isso, né? Construir excelentes personagens, então é difícil de achar alguém que você não curta. A Sansa tem mais mudança na série, né? Porque no livro mesmo, até o quinto, assim, ela tá lá com o Mindinho, né? Não tem muita... No último lá que ela tá casada com o Mindinho, ela se é forçada. Porque não deu tempo de a gente ver a transformação total, né? Mas ela tem... É verdade. Né? Tem aquela parte lá do casamento, verdade, que ela tá descendo... Essa cena é legal, que ela tá descendo com o neném. Com o neném não, que é aquele menino, né? Ali na... É verdade. Assim, eu não... Pensando em personagem, eu também não desgostei. Não acho que destoa, não vejo como personagem ruim, né? Tem uma diferença que eu acho que é importante aqui. E é essa que a Carol fez. Tem uma diferença entre você desgostar porque o personagem não faz sentido pra história e ele é um personagem fraco. E tem uma diferença entre você desgostar, mas o personagem ser bom. Porque bons vilões geralmente a gente desgosta deles, mas não porque ele é um personagem ruim, mas é porque ele é horrível. E isso faz isso ser profundo, né, de certa forma. Aqui tem aquele, acho que é o Oz Grey, não sei o quê, que
acho que faz sentido. Eu tive que tentar pegar aqui o que eu menos me identifiquei, eu vou colocar assim, que foi ele, né? O cara que fica meio pegado no passado ali, sabe? Se não me engano, ele aparece no segundo conto, que é a família dele, não sei o quê. Sabe? Eu acho que é isso O mesmo. velho. Isso, Eustace Orgray. isso. E aí, mas tipo assim, de modo geral, faz sentido ele ser assim, sabe? Pelo que dá o contexto. Então, realmente, é isso que o Felipe disse. Não tem nenhum personagem aqui que seja odioso. No sentido de, Sim. que personagem raso, que esse personagem bosta. Mas é isso, tem os que a gente desgosta por identificação mesmo, né? Não, né? Não, a minha questão com o Vênus, que por acaso também é do segundo conto, não é pela forma que ele foi escrito, de forma alguma. Uhum. Todos os personagens aqui eu acho que são muito bem escritos. Inclusive, ele faz uma coisa genial, porque os contos são relativamente curtos. Então, você conseguir construir nesse espaço pequeno de tempo ali personagens que são identificáveis ou que são relacionáveis de alguma forma, é um trabalho muito incrível, assim, que não é qualquer um que consegue fazer. Então, é mais porque eu achei o personagem asqueroso mesmo, não porque ele não foi bem escrito, igual o nosso amigo lá de The Witch aqui, todos nós odiamos ele. Isso. Eu não odiei não, tá? Eu gostei dele. Como é que chama o... Como é que chama Carrir. o cara? Carrinho. Isso, eu gostei, Não, pô. não! Eu gostei, ó. Nós Eu vamos acho que brigar aqui. ele é o contraponto do Geralt aí. Mas a gente já fez essa discussão lá no Wiki. Vamos lá. Quer ver a gente brigando por causa disso? Assiste nossos últimos encontros do Clube do Livro sobre The Witcher. Isso. Vamos lá. Que tipo de narrativa, né, galera? Eu vejo, assim, que é bem autocontido aqui. E aí a narrativa aqui ela é mais rápida até. Não rápida no sentido de que acontece tá. Eu sinto que ele tem um espaço em todos os contos aqui, que é um espaço para contemplação desse mundo, para você entender, você assentar. Eu vejo que o Martin faz muito isso, e é o jeito que eu percebo. Ele deixa você conhecer, ele te imerge naquele mundo, e quando você tá, então as coisas são assim, ele sacode tudo. Então, você vê nesses contos isso acontecer numa velocidade mais rápida do que costuma acontecer nos livros, mas até nos livros eu acho interessante, é que ele faz isso a cada POV, né? A cada capítulo, ele faz essa mesma estrutura, que é o quê? Te mostrar, te imergir ali no lugar e de repente sacode. E aí no finalzinho, quando tem um problema, ele vai e corta o capítulo, né? Aqui, ele soluciona esse capítulo antes de passar para o próximo conto. Mas eu vejo que é realmente uma versão pocket do que acontece nos enredos do livro. Então, eu acho que é um ritmo rápido, mas ao mesmo tempo com espaço para contemplação. Foi essa minha avaliação aqui. O que vocês acharam? Eu concordo com você também. Eu acho que esse tipo de conto é ideal para você desenvolver o micro do mundo, né? Ele chama de Gardner, né? Porque a gente sabe que o mundo por si só não se sustenta. A gente tá até várias dicas aí de world build, né? Não adianta nada você construir um mundo fantástico pra você na cabeça se os personagens, né, do seu RPG, eles não tiverem inserido um contexto, não tiver uma coisa que puxe eles pro mundo, né? Então aqui ele faz muito isso, né? Então ele se preocupa com cada região e essas regiões estão bem longe, né, da trama principal ali, né? Ouve falar de Winterfell, né, que não apareceu ainda, que é a cidade que a gente conhece, né, por causa dos livros e por causa da série. Então, e a gente se preocupa com a mulher titereira lá, que tomou uma porrada do rei. Então, Né? Então, assim, personagem que você acabou de conhecer, entendeu? Então, quando um escritor faz isso, eu acho que ele ganhou o leitor ali. O personagem que você acabou de conhecer, você já importa, né, com a história do personagem, né, se vai sobreviver ou não. Então, acho que esse livro é sobre relação entre pessoas, né? Acho que é mais acima de tudo. A relação que a gente tem, né, às vezes, no nosso dia a dia, que a gente pode trazer com pessoas que às vezes a gente passa pela correria, ignora e tal. Acho que livro a gente faz a gente refletir um pouco sobre isso também. Sobre como, às vezes, a gente tem que parar, né? Contemplar e ver as coisas assim, mais nossa volta. Às vezes, não sei se eu tô viajando muito, mas tava pensando nisso. Ele é mais micro, né, do que os outros, né? Não é tão macro. Você tem aquele fundo, né, da história do macro, dos Targaryen, das grandes casas e tal. Mas o que você tá vendo ali de pertinho mesmo é o micro, é a vida na estrada, é ter que comprar um chapéu de palha novo pro moleque porque o dele tá muito velho. O escudo, precisar comprar um escudo novo porque o seu escudo quebrou. Tipo, os detalhezinhos da vida e da relação entre as pessoas. Eu
concordo, Felipe. Uma relação assim, direta que eu posso fazer aqui com o RPG é como se aqui se eu estivesse jogando um old school e a Game of Thrones estivesse jogando um D&D quinta edição, assim, bem básico, assim, só pra entender o nível de grandeza, né? Que pode chegar aos personagens, eu acho. Faz sentido. Faz sentido. A proporção é bem... Eu diria que o mais diferente seria a proporção, né? Tipo, que você chega no último livro aí, quem leu tudo, né? Você chega no último quem lembra de tudo ainda, né? Você chega no último livro do Game of Thrones, a proporção é um bagulho muito, tipo, titanicamente enorme. Tipo, tudo que tá acontecendo. E é que nem o Felipe falou, você lê lá e a coisa que você preocupa é um cavalo, tá ligado? Você fala, mano, é um mundo muito diferente. É assim, tipo, o tamanho do bagulho que eu tenho que ver. Cara, a cena quando ele fala que, olha, o meu mestre me disse pra nunca dar nome pro cavalo, nunca se preocupar com ele, mas ele nunca seguiu esse conselho, sabe? Isso é muito... São coisas que dizem muito da personalidade da pessoa, sabe? Então, isso é muito legal que nas pequenas descrições ele já vai... É uma descrição que traz world building, que traz profundidade pro personagem, isso é muito legal. E eu vejo, assim, uma comparação, já que você tava falando aí com... Eu vejo que essa trama política do Game of Thrones me lembra muito as tramas políticas de vampiro, né, cara? Sim. Tipo, no sentido de, pô, esse cara comanda tal área, tal casa e tal recurso. É muito, muito foda isso, cara. Muito bacana. Eu gosto da hora sempre essa briga eterna. De, tipo, quem faz mais com o quê? E os caras ficam brigando seja literalmente, né? Tipo, brigando por atenção, da coroa, ou do que quer que seja, ou até entre si, né? Os caras não conseguem, tipo, trabalhar juntos por muito tempo e já se matar. Eu tava assistindo umas aulas sobre política, né? Do professor Clóvis de Barros, né? Que é o filósofo aí. E uma coisa que ele fala me lembrou muito Asimov, que a gente até leu aqui. Uma frase do Asimov que é: a violência é o refúgio dos incompetentes. O Asimov sempre fala isso, né? Nos livros lá. Da fundação. E tipo assim, na aula de política, por que eu tô falando disso, né? Ele fala assim que a política existe porque existem recursos limitados no mundo e as pessoas precisam lidar, como é que elas vão resolver isso, né? Um dos modos mais antigos aí é a violência, né? Então eu sou mais forte, eu vou lá e tomo. Mas a política é exatamente quando você pode conversar, você pode dialogar e dar argumentos ali pra fazer essa divisão, né? Ou então fazer essa concessão ali. E é muito louco que a gente tá vendo aqui, muitas vezes, que o que gera esses conflitos todos que vão ficando cada vez mais profundos é tipo, velho, o rio, sabe? Pô, aqui tá sem água e a gente precisa ir lá e sei lá, regar nossas abóbora aqui e vocês estão usando a água toda aí, sabe? Tipo, é muito louco, né? E foda-se se vocês estão ficando sem água, porque a gente aqui precisa, velho. Tipo assim, você vai chorar uma mãe que seja a sua, sabe? Tipo, é doido isso, cara. Muito louco pensar. Primeiro o meu e depois o seu. Muito louco. Vamos então falar de ambientação, né? Acho que a gente já pode... Não, assim, deixa eu só pular uma questão. A gente não vai ter diferentes núcleos aqui, né? Então acho que essa parte aqui... Tem espaço, precisa... tem nem espaço pra isso. Exato. Mas assim, vamos falar de ambientação e de passagem do tempo aqui, né? Porque... Primeiro, a ambientação. A gente já tá falando aqui, né? Mas eu acho que ele consegue trazer esse clima do que é Westeros completamente aqui dentro desses contos. Uma coisa que eu vejo é que, como é uma fantasia medieval, de 90 anos, pouca coisa muda em termos de, tipo assim, modo de vida, sabe? Em termos de tecnologia, sabe? Parece que as coisas não mudam tanto quanto a gente tá acostumado no mundo globalizado, no mundo com tecnologia igual a gente tem, né? 90 anos pra gente aqui muda muita coisa. Mas pra eles, tipo assim... Os modos de vida são basicamente os mesmos. Vocês perceberam alguma diferença da ambientação daqui pro Game of Thrones, de modo geral, ou não? Cara, eu acho que a única ambientação que tem, que eu acho que dá pra você comparar de verdade, é bem com o que eu e o Felipe a gente falou da proporção, né? Tipo assim, que nem ele falou, alguns lugares que a gente conhece, tipo Winterfell, por exemplo. Assim, que a gente passa boa parte dos livros lá, né? Assim, em alguns momentos muito, muito importantes. Não tem. Os momentos que tem ou é na estrada, ou é em cidades tipo, relativamente menores, ou em núcleos muito menores, né? Tipo, dessa cidade, até as grandes. Então eu diria que a diferença que tem é que a gente acaba prestando mais atenção exatamente, tipo, na lupa, né? Nessas áreas pequenas. Numa cidade grande não importa tanto, porque o Dunk e o Egg nunca vão ver, tipo, o Winterfell do tamanho que a gente vê. Não, nesse livro, pelo menos. E eu acho que é mais ou menos isso. A diferença da ambientação é exatamente como o mundo menor age em volta deles, né? Essa é a diferença. Do tipo assim, quanto você nota ou não nota a diferença das coisas, seja a maior parte diferente, na verdade, eu acho. Eu acho que o principal que eu vejo é a questão dos dragões, né? Nem ter comparado com o Game of Thrones mais passado, porque os dragões até 200 anos atrás existiam, só que eles foram sendo criados totalmente cativeiros, então eles foram reduzindo o tamanho, até que um dos últimos dragões, até que fala, acho que não sei se é nesse livro que fala,
Ele era do tamanho de um gato, né? E acabou ficando só ovos, né? Então começou a chocar. Então eles acabaram utilizando os ovos de dragões como regalia, até como negociação de tratos, etc. Então, a gente vê com relação, né, até a série de Ice and Fire, só esses dragões não existiram mais, mas pelo menos ainda existem ovos, né? Sim. Quando a gente vê Game of Thrones, nem ovo tem mais, com exceção dos 3 da nossa Dany lá, que acaba achando. Né? Talador Sim. de chicotes, não sei, quebradora de correntes, a queimada. A primeira do seu nome. Primeiro do seu nome. Uhum. E aqui a gente também não tem mais essa questão da magia, né? A gente não vê falar, por exemplo, aqui nesse livro, né? A questão das feiticeiras de Shire, né? Então no Game of Thrones a gente já vê, né? O cometa chegando, a feiticeira vermelha lá, então tem essa mudança também da magia, o retorno da magia. Sim. A gente não tem essa influência do leste aqui, forte, né? Nem do norte, já que você tá longe. Porque ali no norte se manteve um pouco da cultura dos antigos, né? Dos Ândalos e tal, aqueles antigos lá. E aqui a gente não tem, porque parece que foi completamente já colonizado e tal. Só uma coisinha, tem uma parte muito legal também, é a parte que ele fala do cavalo, ele enterrando o cavalo na areia lá em Dorne. Cara, isso é tipo um sonho que ele tem, lembrando, sabe? Mas só isso já traz muita profundidade, ao meu ver, sobre como que é, tipo assim, como que o pessoal lá vê cavalo, sabe? Tipo, como que eles veem a relação dele com o bichinho, sabe? Muito massa, cara, muito massa. Sim. É um recorte tão pequeno que ele consegue mostrar tanta coisa sobre o povo, sabe? Isso que eu acho genial que ele faz. De um conto pro outro, costuma passar, tipo, 1 ou 2 anos, não é? Em cada um deles? Ou Na não? verdade, do primeiro pro segundo era mais ou menos 1 ano e meio. E do segundo pro terceiro, não tem muita diferença, não. Não deve chegar a ter 1 ano. Do segundo pro terceiro não tem? Eu não vi muita diferença de tempo, não. Depois que ele sai do coisa lá do Lorde com a viúva, ele já sai falando que o objetivo dele talvez fosse chegar em Winterfell. E eles estão fazendo esse caminho ainda. Então acho que a diferença de tempo não é muito grande, não. Não ficou muito claro pra gente também, né? Acho que não importa tanto. Tem que traçar onde é que ele tá e traçar no mapa aqui, mas eu não vou fazer isso aqui agora, não. Na época, aí, pela distância, daria pra ver, né? Tipo assim, quanto tempo eles levaram? Tanto faz, gente. Eu aqui, olhando a árvore genealógica que eu mandei lá no início da nossa conversa aqui, eu vi um negócio curioso, fui pesquisar e de repente eu tenho mais uma curiosidade aqui. Se tiver um espaço pra colocar, Fique que à liga vontade. um pouco as histórias. O Egg teve um filho que deve ter sido o filho mais velho dele, que ele chamou de Duncan. Nossa. O filho dele, Duncan, era conhecido como o príncipe das libélulas, Prince of the Dragonflies. E ele casou com a Jane of Oldstones. E tem uma música dela em Game of Thrones, na última temporada, se eu não me engano, que é menino, não vou lembrar o nome dele, ele canta a música, um pouco antes de começar alguma batalha. Ele canta música, inclusive, maravilhosa. Jenny, we dance before ghosts. Isso, essa daí mesmo. A que toca no final é cantada pela Florence Welch. Florence and the Machine, que eu amo. Inclusive, esse é o único episódio que presta na última temporada. Exatamente. E eu imagino que seja por causa dessa música também. Essa é a minha curiosidade. Foi demais. Uma coisa que eu tava pensando aqui em relação a isso é que esses personagens, como que ele... Eu não sei se ele faz isso, tipo, e coloca todos esses detalhes anteriormente. Acho que não, né? Ele é arquiteto, ele falou sobre isso, Felipe? Porque é muito detalhezinho, sabe? Ele dá o nome do filho que casou com não sei quem. Ele deve ter... Eu acho que não, sabe por quê? Porque tem um casal que é curador dele, inclusive do site, que faz esse apanhado. Porque eu acho que ele não faz a menor noção de quem morreu. Algumas coisas, ele matou tanta gente, né? Eu ouvi falando isso. Então, hoje em dia, eu acho que ele não lembra mais. Isso aqui... Na época desse livro, pode ser que ele tenha essa relação. Mas ele tem esse casal que faz essa curadoria pra ele aí, como se faz ver quem que tá vivo, qual foi a última relação do personagem, porque são muitos personagens, né? Então, eu acho que hoje ele não tem muita noção mais, não. Mas eu acho que, assim, é aquela coisa de mestre de RPG, você faz o NPC ali, deixa ele ali, e depois você vai dando sentido, né? Mas eu já tenho esse NPC, por que eu vou criar outro? Já pega esse aqui e coloca ele pra cumprir aquele papel, né? Então, tipo, vou criar uma música aqui que nunca existiu, mas agora sempre existiu, sabe? Tipo isso. Sim. Deve ser assim. Tipo isso. Beleza, gente. Falando sobre plot.
O que vocês acharam dos plots dos contos? São bem simples os plots, né? Os plots não tem muito que. Assim, eu vou dizer o que tem muito a não pensar contra o respeito ao Martin. Na ideia de, tipo assim, é simples. Tipo assim, beleza, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. E eu acho que essa é a melhor parte. Você não fica tanto tempo, entre aspas, né? Tipo. Meu pai falou isso uma vez no Game of Thrones e é muito engraçado. Entre um livro e outro, às vezes você... Eu vou usar uma palavra que é ruim, eu vou explicar logo depois. Você acaba perdendo tempo pra você se situar no que tá acontecendo. Porque você tem que lembrar, tipo, 500 nomes, aonde tá indo, direção, quem que tá falando, qual que é a visão, se o cara tá mentindo, se o cara não tá. Não tem isso nesse jogo. E isso é bom, na minha opinião. Você consegue entrar, ler, tipo assim, rapidão, se você, tipo, para de dentro do conto e outro, que é rápido, né? Até você consegue, beleza. Eu acho que é simples e essa é a melhor parte. Tipo, ele é simples e ele funciona, que é mais importante. Acho que o plot maior mesmo é no terceiro conto, né? Que você tem ali o cavaleiro, né? Que é o cavaleiro do violino, né? Que na verdade ele é um dos Blackfire, né? Um dos filhos do Daemon lá, que tá Daemon tentando... também, ele. que tá tentando tentar ganhar a galera, né, pra ser coroado ali. Então você tem esse plot aí e o Corvo de Sangue, né, conseguiu detectar e infiltrou a galera. Então o plot maior, vamos dizer assim, de trama maior, talvez seja no terceiro conto. Assim. E tem coisas pequenininhas também que acontecem, tipo, nesse terceiro conto tem isso, aí eu sou muito emocionada, né, gente, vocês sabem. Eu fiquei nervosa por umas 4 páginas sem saber se o moleque tava morto no final, porque eu não sei o que vai acontecer pra frente. Eu não li muito sobre Game of Thrones, então eu fiquei aquilo, mas onde é que tá esse menino? O que fizeram com esse menino? Como assim? Ele tá com os deuses? Cadê o menino? Era eu lendo em pânico. Mas, além disso, é coisa do violinista, a questão lá do conto anterior, que no início, tipo, tudo... Ele faz isso propositalmente de uma forma bem óbvia, mas eu gosto da forma que ele constrói. Você tá acompanhando o lado do cara primeiro, do Osgrey, e depois que você vê um lado da viúva, você entende que então ele tava te contando uma história só sobre o ponto de vista dele, mas ela tem outro ponto de vista, né? Ela tem direito ao rio, né, ele não tem direito porque ele participou, enfim, toda a forma como ele vira a história pro lado inimigo, de repente, deixa o Dunk naquela situação desagradável de, poxa, eu não posso ajudar esse cara, ele é um traidor, eu tenho que ir embora, né? E no fim ele decide ajudar, sei lá, eu acho legal a forma que ele vira a história em alguns pontos. Assim. Eu gosto muito daquela personagem, lembrei agora, acho que é Viúva Vermelha. Pô, muito legal, cara. Ela é muito boa. Ele vai falar que ela é baixinha, mas ela consegue impor uma moral ali em todo mundo. Muito massa, cara. Muito ela massa. fala, ajoelha aqui rapidinho. É. E ajoelhou, acertou a mão na cara dele. Parece uma das personagens da RPG 1000. Olha só. A culpa não é minha se todo mundo é grande, tá bom? Na questão de comparação, né? É. Eu acho, galera, eu tô lendo aqui as curiosidades, a gente já falou as que eu ia colocar aqui, porque é a próxima etapa, né? Depois do plot. É isso que o Egg aparece, né? O Egg, o Improvável, ele aparece em algumas estações, né? Do Crônicas do Gelo e Fogo. Então vamos direto pra opinião geral, assim, né? Indicações, pode ser? Vou começar aqui, eu vou fazer por último. Vou começar com você, Kuma. Sua opinião geral aí, suas indicações. Cara, pra mim, Cavaleiros of Renas, se você nunca leu nada de Game of Thrones, se você, tipo, tem interesse, ou simplesmente você só viu a série, mas você vê o tamanho do livro que é um tijolo, e você fica, puta que pariu, né? O que eu vou fazer? Eu recomendo você começar por esse livro. Ele é bom, ele é rápido, ele não vai te dar spoiler direto de nada. Tipo, se você não leu, você não vai conseguir pegar, tipo, você não vai perder nada. Literalmente. Na hora que você começar a ler Game of Thrones, eu acho que é até o contrário. Você vai até ganhar mais contexto pra quando você lê uma coisa e falar, e você conseguir entender de fato o que tá acontecendo, né? E tentar pegar os detalhes dos personagens. Um monte de gente, quando você começar a ler, você vai começar a ver os nomes, e lendas, e histórias, e você fica, nossa, mano, que da hora. Cara, de indicação, eu acho que eu não tenho nada preparado pra hoje, não. Tem um sim, que eu acho que eu não indiquei aqui ainda, eu acho. Não tem muito a ver com Game of Thrones, no sentido de ser, tipo, igual. E eu acho que não chega nem perto, na verdade, assim, do mesmo estilo que eu quero dizer. De qualidade e tal. Mas não chega no mesmo estilo de assunto direto. Mas um que meu pai começou a ler, cara, do livro meu, O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss. Eu acho muito bom. Ele tá com vontade de reler. Meu pai tava falando esses dias. Eu fiquei com vontade de reler. Tem que ler o segundo. Peraí, O Nome do Vento. E tem inclusive o Clube do Livro aí, galera. Então, ouçam aí. Yes. Valeu, Kuma, pela sua presença e participação. Felipe. Cara, isso pra mim talvez seja o segundo livro que o Martin escreveu que eu mais gosto. Talvez fique atrás só do Festim dos Corvos, que será o terceiro livro, né? Nossa, é bom demais esse. Eu
muito por causa desse micro que é o mundo, né? Mas de tão profundidade que tem os personagens e esse período de contemplação. Então, eu gosto bastante desse livro. É uma excelente introdução, igual todos falaram aí, pro mundo. Se você tá com receio de querer gostar, se por algum motivo você não leu Game of Thrones até hoje, e começaria por esse livro, porque aí você vai ter uma noção se você vai querer gostar ou não. Aí você pode ver se você investe no restante e tal. Saiba que ainda não tem data pra sair, né, os Ventos do Norte, né? Então, pere com calma. Ficar sentado. Essa palavra. Assim como o Patrick Rothfuss, como falou, e também é outro procrastinador da vida, então os dois. Sim. Infelizmente é muito verdade. Eu vou indicar Don Quixote, que tem um contexto parecido, né? Obviamente, guardando as devidas proporções, né? Mas história de cavalaria, né? De preceitos aí. Então, se você nunca leu Don Quixote, a Amazon tá direto com as promoções aí do cupom do Theory aí. Tem um box muito bonito aqui da acho que é Martin Fontes, se eu não me engano. Então, dá uma olhada lá. Então, excelente leitura. Valeu, Felipe, pela sua participação. Carol. Então, eu achei maravilhoso. Como eu falei lá no início, eu não esperava. Eu só li o primeiro livro da Guerra dos Tronos, né? Eu acho incrível o livro, ele é maravilhoso. Mas é impressionante ler alguma outra coisa dentro desse mesmo cenário que seja mais leve. Eu não me refiro ao tema, é a narrativa mesmo. Foi, pra mim, parecido com ler O Senhor dos Anéis e ler O Hobbit, sabe? Um recorte menor de uma coisa gigantesca. E gostei pra caramba do livro, super indico também como uma leitura introdutória do cenário, sabe? Porque você se prepara para coisas maiores, lidando com personagens que são importantes, mas lidando com outros que são menores, que vão te colocar o contexto do povo, sabe? Mais o contexto do povo do que dos grandes governantes, que é o que você vai ver nas outras histórias. Então achei maravilhoso. E a minha indicação hoje é o livro que eu tô lendo, que eu ainda não terminei, mas confio que será um livro incrível, porque já está sendo até onde eu li, que é o Mares de Sangue. É o segundo livro das Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch. E como eu amo esses personagens, meu Deus do céu, como eu amo esses personagens. Estou completamente obcecada. Não terminei ainda porque, né, precisava ler esse daqui. Então, é isso. Essa é a minha indicação de hoje. Desculpa. Outro também que poderia ter escrito já o quarto livro, né? Estamos esperando, Scott Lynch. Nada. É isso. É isso. Obrigado, Carol. Galera, eu também gostei bastante desse conto aqui, dos contos, né, do Cavaleiro de Sete Reinos. Foi um livro que eu comecei a ler na minha adolescência e não sei por que eu parei, cara, sabe? Tipo, na época que... Nem sei se foi na adolescência, né? Eu lembro que foi no final do ensino médio. O meu colega me emprestou esse livro impresso em xerox, sabe? Ele tirou... ele mandou imprimir na época na versão de português. Acho que foi por isso que eu não li. Porque era uma versão de português de Portugal, sabe? Que ele, não tem... E aí ele me emprestou, eu falei, ele era muito fã, né? Pô, assiste aí, lê aí, na verdade, né? Porque tem Game of Thrones, essa história se passa antes. Aí eu comecei a ler aquilo ali, eu li tipo umas 30 páginas e desisti, sabe? Então, agora lendo, teve uma questão nostálgica também, muito, muito legal, gostei bastante. É isso, acho que é um condensado de Game of Thrones isso aqui, sabe? Tudo que Game of Thrones ou pelo menos um sneak peek, né, uma espiadinha do que é, de um jeito muito legal. Então eu recomendo demais. E pra indicação, eu indicaria, sei lá, pra pensar em alguma coisa, eu indicaria O Nome do Vento também, né, que é muito bom. Eu indicaria Elantris, que é um mundo aí do Brandon Sanderson, uma história aí que é autocontida, né, de fantasia, bem interessante aí. E tem essa questão meio política também, um pouco aí, vamos falar assim. E acho que é isso. Mês que vem, a gente vai ler O Navio Arcano, da Robin Hobb, que é uma escritora aí clássica de fantasia e que escreveu O Aprendiz de Assassino, que eu li por indicação do Felipe, a trilogia, e é muito bom, muito bom. Não sei se esse livro do Navio Arcano é tão bom quanto, mas falam muito bem dele. Espero que me surpreenda positivamente. Mas criar expectativa é pedir pra se frustrar também, né, galera? Pô! Não tem como não criar expectativa, né? Quando você vem de outros livros da mesma autora ou do mesmo autor que você sabe que são muito bons, né? Não tem Nossa, é bom.
Tipo assim, e eu gostei porque ela escrevia, pelo menos o Aprendiz de Assassino, são livros grandes, tá, galera? Acho que cada livro tem 900 páginas pra mais, só que ela desenvolve muito bem, assim, um personagem com falha, sabe? Não, mas é muita falha às vezes. Você fala assim, nossa, é falha demais, cara, sabe? Tipo assim... mas é muito louco isso, cara. Ele lidando com isso. Muito massa. Acontece muita merda, né? Muita merda. Não, o cara sofre, tadinho. Você fala, meu Deus, não. Mas é isso. Próximo Clube do Livro, então, leremos isso. Tá? E também já temos decidido o do outro mês também, que é o Neuromancer. Né? Então, Neuromancer, William Gibson, tá? Pra quem quiser, como indicou aí, a gente vai ler em novembro, tá? Então, novembro... no final de novembro, no caso. Então é isso. Gente, obrigado aí pela participação. Depois esse episódio vai editado pro podcast, tá? Obrigado, galera aí que participou. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau.